O governo do PT tá de novo destruindo as contas e a economia desse país. Olha só que eu vou te mostrar o que tá rolando. O governo precisa de 168 bilhões para cumprir a tal da meta de déficit zerado, ou seja, quando os gastos são iguais às receitas, excluindo os juros da dívida. Aí tinha duas opções, Uma, mudar a meta, falar, olha, a gente não vai conseguir cumprir a meta. Ou falar assim, não, nós vamos manter a meta, só que com grande risco de não cumprir. Ele escolheu a segunda. Eu vou mostrar porque essa meta não tem a menor chance de acontecer e isso está destruindo a economia do país e vai ser muito ruim para 2024. Bom, primeira pergunta, quanto que o governo pode gastar em 2024? Vou ensinar a calcular aqui. Olha, os gastos previstos para o governo desse ano, 2023, vão ser de 1,96 trilhão mais ou menos. Isso já está fechado. Então, se a gente estivesse operando com teto de gasto, que é aquela regra que diz que o governo só pode gastar o que ele gastou no ano anterior corrigindo pela inflação, ou seja, não pode ter aumento de gasto real, quanto que isso daria? É só você ver quanto que vai ser a inflação de 2023. A inflação de 2023 vai ser 4,85 mais ou menos. Com esse tanto de gasto aí que já foi projetado para 2023, daria 94 bilhões a mais. Logo, quanto que o governo pode gastar? 1,96 trilhão, que é quanto ele vai gastar esse ano, mais esse adicional aí da inflação, 94 bilhões. Isso dá um gasto total de 2,05 trilhões em 2024. É isso que o governo poderia gastar com a regra do teto de gasto. Mas vamos lembrar que o Lulão chegou lá e falou, teto de gasto não serve para nada e vamos aprovar um novo arcabouço fiscal. Nós não aceitamos a lei do teto de gasto. Até porque essa coisa do teto de gasto, ela foi feita para garantir que os banqueiros tivessem o deles no final do ano. E aprovou. E agora, além do gasto corrigido pela inflação, o Lulão e o governo podem gastar até 70% do aumento da receita. Aí os economistas foram lá, fizeram contas, isso dá 62 bilhões a mais. Ou seja, quanto o governo pode gastar em 2024? 2,093 trilhões, que é o gasto do ano anterior mais a inflação, mais esse 70% aí do aumento da receita. Ou seja, em 2024 o governo pode gastar ao todo 2,093 trilhões, o que dá 129 bilhões a mais do que 2023. Olha o aumento de gastos aí, olha o PT destruindo as contas de novo. Aí fizeram as contas, então déficit zerado, você precisa ter despesa igual a receita. E aí viram que falta 168 bilhões para alcançar esse nível de gasto. E aí eu vou te mostrar que é impossível ele atingir esses 168 bilhões que ele precisa, porque só tem uma parcela muito pequena daquilo que pode se concretizar. 97,9 bilhões viriam do CARF, que é um órgão que decide sobre questões tributárias. O governo quer mudar uma regra lá em que ele passa a ter o voto de Minerva para poder controlar mais as decisões. 35 bilhões aí viriam de recálculo do ICMS e 20 bilhões com taxação de fundos exclusivos, fundos offshore e etc. Também chance média de acontecer todos esses. 10,4 bilhões viriam do fim dos juros sobre capital próprio e 4,3 bilhões com a taxação de aposta. Lembra que o governo quer resgatar a raspadinha? Isso daí tem chance baixa de acontecer também. Ou seja, desses 168 bilhões, 6% tem uma chance muito baixa de acontecer, 90% ali uma chance média e só 4% tem chance alta de acontecer. E aí o fato é que é só um milagre para o governo de fato conseguir esses 168 bilhões. Amigo, não adianta me culpar. É a matemática. Eu queria estar errado, mas infelizmente não estou. O que vai acontecer? Em 2024, o governo vai ter um déficit de 0,5%, 0,8% do PIB. Ou seja, vai gastar mais do que arrecada. E aí vai sobrar dinheiro para reduzir o endividamento, o governo vai ter que fazer mais dívida. E claro, vai ter que pagar mais juros e vai sobrar menos recursos para os serviços públicos. Aí lá na frente, algum populista vai falar, mas nosso problema é que o Brasil gasta 50% do seu orçamento com juros da dívida. Eles só não falaram que a gente vive lembrando que a gente precisa reduzir os gastos justamente para a gente reduzir essa dívida. Eles não ouviram e o preço chegou. E só há um caminho para isso agora, reduzir os gastos do governo. E aí o cara fala assim, mas Léo, gasto é vida, qual é o problema disso? Meu amigo, só tem uma coisa, não adianta você falar agora, gasto é vida, porque são os mesmos que agora dizem que tudo bem o governo gastar muito, que lá na frente vão falar, tá vendo? Faltou recurso para o hospital, falta dinheiro para a escola, falta dinheiro para a segurança. Porque são esses gastos que foram com coisas inúteis que lá na frente vai faltar para os serviços essenciais. Então é isso, o PT está de novo destruindo a economia e as contas do nosso país. Nada de novo, é isso. Faz o L aí para quem gostou, pessoal.